Bom dia a todos. Quero compartilhar uma palavra. Estou aqui nesse exato momento estudando a Bíblia, o livro de Jonas, e eu fiquei meditando na palavra quando ele fala, Deus fala, dá uma ordem para Jonas e pregar a palavra dele numa cidade chamada Nínive. Só que Jonas desobedeceu ao Senhor e fugiu para Tarsis. A palavra fala que ele fugiu da presença do Senhor, a ponto que Deus permitiu um vento, né, que o barco, que todos os marinheiros estavam, inclusive Jonas, estava prestes a afundar. Por quê? Estava prestes a afundar porque estava uma tempestade muito grande. Então, Deus permitiu que isso acontecesse para que Jonas pudesse acordar para a vida. Mas o que eu achei interessante é que no versículo 5 do capítulo 1 fala assim: Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. A palavra fala que Jonas estava dormindo, enquanto todos os marinheiros que estavam lá, ele estava clamando aos deuses dele. Estava clamando aos deuses que ele servia, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, porque no versículo 16 do capítulo 1, a palavra fala: Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Aqueles mesmos homens que outrora estavam clamando ao Deus dele, logo mais à frente já está clamando ao nosso Deus e está agradecendo e oferecendo sacrifícios. Por quê? Porque no meio da caminhada, ele descobriu que a culpa era de Jonas. Jonas estava fugindo da presença do Senhor. E eles começaram a clamar ao nosso Deus. E o que aconteceu? Deus foi lá e fez aquilo que os homens queriam. Acalmou a tempestade. Mas para isso, Jonas precisou ser jogado no mar. Jonas precisou ser engolido por um peixe. Mas o que eu quero falar não é sobre Jonas. Nesse momento eu quero falar que Deus, ele queria muito que Jonas fosse pregar na cidade de Nínive. E porque Deus permitiu tudo isso acontecer, Deus não poderia ter feito algo acontecer antes de Jonas entrar no navio? Precisou Jonas pagar uma passagem, Jonas ser embarcado, permitir que tudo isso acontecesse para que pudesse voltar para dentro de uma barriga de um peixe? Irmãos, eu quero dizer para vocês com toda a propriedade do mundo, com algo que eu li aqui. Deus, ele queria Nínive, mas Deus também queria Tarsis. Aqueles homens do navio precisavam de Jonas ali dentro daquele barco. Precisava de Jonas ali para que pudesse ser pregada a palavra dele também. Deus queria Nínive, sim. E Deus sabia que Jonas ia, porque Deus ia permitir. Se Deus não queria Jonas morto, Deus ia permitir que Jonas entrasse no barco, mas Deus saberia que Jonas voltaria para o lugar onde ele mandou. Porque quando Deus manda, a pessoa tem que obedecer. E Jonas fez ao contrário. Eu quero dizer para você, meus irmãos, não questione o momento que você está nesse momento. Se você está passando por um momento de enfermidade, você clamou ao Senhor, pediu misericórdia para Ele, e mesmo assim você está passando por uma situação triste, tenha certeza de uma coisa, que Deus tem um propósito no lugar onde você está. Deus tem um propósito em qualquer lugar que você esteja. Se for nesse emprego que você pediu para Deus tirar você daí, e aí você não saiu, você continua aí, e Deus está permitindo que você está aí, porque Deus tem um propósito com você aí neste lugar. Foi isso que aconteceu com Jonas. Deus queria Nínive, queria que ele fosse pregar em Nínive, mas Deus permitiu que Jonas entrasse no barco, para que dentro desse barco ele pudesse falar que servia ao Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. E a palavra fala que aqueles homens que clamaram ao Deus dele, depois já estaria clamando ao nosso Deus. Por que eu falo que Deus também queria Tarsis? Porque Jonas, depois que Deus fez o peixe vomitar, Jonas voltou para Nínive. Mas dentro daquele barco foram missionários para Tarsis. Imagina aqueles homens chegando lá em Tarsis, falando tudo o que aconteceu para os amigos dele, que ia passando de um para o outro e a palavra de Deus ia sendo pregada. Imagine o testemunho daqueles homens que estavam naquele barco indo para Tarsis. Então Deus também queria Tarsis. Então que nós possamos nesse momento meditar na palavra do Senhor e agradecer pelo momento que nós estamos e entender que no momento certo Deus vai fazer. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Mas entenda, meus irmãos, pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu faça ainda aqui? O que o Senhor quer que eu aprenda aqui nesse lugar onde eu estou? Como o Senhor quer me ensinar? Eu sei que o Senhor quer ganhar mais vidas. E eu creio em nome de Jesus que depois que tudo isso acontecer, Deus vai te liberar para Tarsis, não, para Nínive. Mas para isso, obedeça primeiro a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a semana de cada um de nós.